halogênios são todas substâncias que, dissolvida em água, libera o íon H+, tá? Em outras palavras, né, então, ácido é toda substância que, quando eu coloco em água, vai ocorrer a ionização, a formação do íon H+. E esse íon H+, acaba reagindo com a própria água, formando o íon H3O+. Então esta é a classificação atual para ácidos. Temos só essa? Claro que não. Temos outras teorias de ácido e base. No caso seria a teoria de Bronsted-Lowry e Lewis, que veremos mais adiante, tá? Então, basicamente, ácidos diarrênicos é uma teoria muito simples e muito comum e aparece demais nos exercícios de vestibulares, tá? Então, a gente vai ter que toda substância é classificada como ácido quando dissolvida em água forma íons H3O+, que é o íon hidroxiônio, consequentemente o ânion, que neste caso desse exemplo pegamos aqui o HCl, ácido clorídrico, e a gente tem a formação do íon cloro, tudo bem? Esse H3O+, talvez vocês não esteja tão familiarizado, né? Porque a gente acaba representando bastante de uma maneira mais simplificada, que funciona super bem, tá bom? Então você pode utilizar esta representação aqui que eu coloquei embaixo. Então você tem HCl em água, Aq de aquoso, tá? Liberando H+, e o íon Cl-. Reparem que esse liberando que eu falei ocorre, na verdade, uma ionização. Então, vai ionizar, já que o HCl é uma ligação covalente entre hidrogênio e cloro. Essa ligação se rompe, os elétrons ficam aqui com o cloro, tudo bem? Por isso da formação do Cl-, e o hidrogênio fica sem o seu elétron, possibilitando então uma reação com a própria molécula de água. Então, vou representar aqui, ó, H2O. Então a gente tem pares de elétrons, né? E esse parzinho de elétron vai acabar pegando esse íon H+, proveniente da reação de ionização entre HCl. Tudo bem? E aí a gente tem a formação do H3O+. Em outras palavras, você pode fazer dessa forma aqui que está mais simples? Claro que pode, tá? Então, para as nossas análises aqui no ensino médio, esta forma aqui representada aqui embaixo, a segunda forma, é mais comum de apresentar. Tudo bem? Bom, a gente vai fazer algumas classificações. Inicialmente vou começar aqui, né, para separar esses ácidos em hidrácidos e oxiácidos. O que é isso? Hidrácidos são aqueles ácidos diarrênicos que não apresentam oxigênio na fórmula, tá bom? Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Hidrogênio ligado a um elemento. Claro que eu vou ter uma certa quantidade desse hidrogênio e uma certa quantidade desse outro elemento. Mas eu não tenho oxigênio, tá? Considerando que esse E é um elemento na qual não é o oxigênio. Já os oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio na fórmula. Então a fórmula geral será mais ou menos assim, ó. Uma quantidade de hidrogênio, um elemento e oxigênio também na fórmula. Então geralmente esse elemento vai no centro, tá? A gente vai representar o hidrogênio sempre à esquerda dos ácidos, tá? E o oxigênio à direita. Isso é uma maneira geral da gente, né, mostrar então como é que vai ser a cara desses hidrácidos, a cara desses oxiácidos já de início, tá bom? Bom, hidrácidos, como a gente acabou de falar, são todos os ácidos diarrênicos que não apresentam oxigênio na própria fórmula. Então eu vou chamar isso aqui de ácidos não oxigenados. Como é que eu dou nome para eles? Começo com a palavrinha ácido e termino com o nome do elemento na qual o meu hidrogênio está ligado, tá? O nome do elemento ou o nome do radical. Então eu tenho alguns exemplos aqui, é bem simples. Reparem só, HF, uma ligação covalente simples entre hidrogênio e flúor. Então a gente tem o ácido, temos o flúor, tá? Faltou ali só a terminação, né? Aqui a terminação, ó, mais a terminação hídrico. Então a gente vai ter ácido, flúor, mais hídrico,
fluorídrico. Tudo bem? Eu sei que é um pouquinho chato ficar dando nome, mas é necessário a gente aprender a dar um nome para essas substâncias. Olha esse HCl, esse vocês conhecem, esse é bem comum, tá no seu estômago aí, né? Então esse é o ácido. Temos o elemento cloro ligado ao hidrogênio e mais a terminação hídrico. Faltou eu pintar aqui, ó. Tá? Então a gente vai ter o cloro, claro, mas para não ficar clorohídrico, a vogal, o O, que está no final, a gente retira para ficar clorídrico. Fica melhor a pronúncia, né? Então, ácido clorídrico. Depois, HBr. Temos então o bromo. Então, esse vai ser o ácido. Temos o bromo mais hídrico. Bromídrico. De novo, tira a vogal final lá, ó. Depois, H2S. Reparem que eu tenho agora dois hidrogênios ligados a um enxofre. Então, esse é o ácido. Reparem que o enxofre, o símbolo dele é S. S que representa aí o sulfur, tá? Nome em latim. Então, aqui a gente vai usar o sulfur e não o enxofre, tá? Não vai terminar enxofre mais hídrico, pelo amor, hein? Tá? Então aqui é sulfur mais hídrico, esse é o ácido sulfídrico. E para terminar aqui os nossos exemplos, tá? A gente tem o HCN. Esse cara aqui, a gente tem o hidrogênio ligado ao grupo ciano, C-tripla-N, né? Tá? Esse aqui é um gás extremamente perigoso, extremamente tóxico. Então esse é o ácido cianídrico. Vem do grupo ciano. Então o que a gente consegue concluir com isso? Para dar nome para hidrácidos, que são ácidos não oxigenados, eu começo com a palavrinha ácido, nome do elemento ou radical ligado ao hidrogênio, mais a terminação hídrico. Ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, tá? H2S, ácido sulfídrico, HCN, ácido cianídrico e assim por diante. Tudo bem? Vamos agora para exemplos de oxiácidos. Oxiácidos são ácidos oxigenados, ou seja, a gente vai ter oxigênio na fórmula. Então, basicamente, vai ser mais ou menos assim, ó. Hidrogênio, uma certa quantidade, um elemento central e o oxigênio à direita da fórmula. Então, aqui a gente tem alguns exemplos que a gente vai dar nome na sequência. Como é que fica a nomenclatura? Você começa com a palavrinha ácido, o nome do elemento e a terminação ico ou oso. Então vamos para alguns detalhes aqui. Você pode ver que tem 4 formas de dar nome, né? Então perico, ico, oso ou hipooso. Mas vamos lá. Se você tem um oxiácido, né, só tem aquele tipo de oxiácido, não tem variação na quantidade de oxigênio, você vai terminar a palavra, né, logo na sequência do nome do elemento com ico. Por exemplo, ácido carbônico. O H2CO3, que é esse cara aqui, ó, fica até no cantinho. H2CO3, esse é o ácido carbônico, não tem outra variação a não ser essa. Então, eu coloco a palavrinha ácido, vou abreviar aqui, carbônico é o elemento central, mais a terminação ico, por isso fica ácido carbônico. Certo? Não tem ali o finalzinho ico. Agora, quando você tem duas variações, né, como é esses dois casos aqui, por exemplo, você vai ficar, então, com a terminação ico ou com a terminação oso. Existe uma forma de a gente determinar isso daqui, né, de uma maneira um pouco melhor, que é usando o número de oxidação. Mas eu vou ensinar de duas formas. Uma que é um pouco decoreba, tá? E a outra é pelo NOx, tá bom? Então, quando você tem dois ácidos do mesmo elemento químico central, com uma certa variação, como é esse caso aqui, H2SO4 e H2SO3, você vai usar a nomenclatura só ico ou oso. Agora, se você tem 3 ou 4 ácidos com o mesmo elemento central, que varia a quantidade de oxigênio, aí você tem que nomeá-los diferentes. Por isso que a gente tem o perico, o ico, o oso e o hipooso. Então, pela
pelo número de oxidação do elemento central, a gente vai usar então alguma daquelas nomenclaturas. Então ficaria o seguinte, ó, pelo NOx, que é o número de oxidação, se o elemento central tiver NOx mais 1 ou mais 2, você começa com hipo, o nome do elemento terminação oso. Se o NOx for mais 3 ou mais 4, elemento terminação oso. Se o NOx do elemento central for mais 5 ou mais 6, nome do elemento terminação ico. E se caso o NOx for mais 7, começa com per, termina com ico. Mas já vou explicar um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Temos aqui alguns exemplos, a gente vai dar nome. Tudo bem? Reparem que esta linha aqui, ó, eu vou até passar um traço. Esta linha, eu dei uma errada aqui, né? Mas só pra gente ter uma ideia. Vixe, não tem problema. Bom, esses caras aqui, né, todos eles vão terminar com ico. O nome do elemento terminação ico, tá? Então seria meio que uma decoreba. Mas eu já vou fazendo pelo número de oxidação. Aí você fala, poxa, eu não lembro o que é número de oxidação. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, que você vai encontrar, né, sobre o número de oxidação. Bom, o que é isso? É o famoso NOx. Número de oxidação. Então nada mais é do que a carga do elemento, tá? O que eu tenho que saber então? Claro que existem alguns elementos que já têm os valores do NOx tabelado. Então aqui no caso dos ácidos, a gente vai considerar o seguinte, você só precisa saber o seguinte, o hidrogênio vai ter uma carga de mais 1 e o oxigênio uma carga de menos 2. Então você vai conseguir descobrir o NOx, ou seja, a carga do elemento central, simplesmente fazendo a soma de todos os NOx, de todos os elementos que compõem a sua molécula. E a soma de todos os NOx, tá? Então ó, a soma de todos os NOx, número de oxidação, tem que ser igual a 0. Ou a carga do íon, caso for um íon. Tá bom? Então aqui, como não temos nenhum exemplo de íon, então vai ter que ser igual a 0. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui. Vamos começar por esse cara. Melhor, esse aqui. Estou indeciso, né? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o número de oxidação para o oxigênio é menos 2 e para o hidrogênio é mais 1. Então eu vou colocar o NOx aqui embaixo, tá bom? Então, ó, o NOx para o hidrogênio é mais 1, para o oxigênio é menos 2. O que eu sei? Que a soma de todas as cargas, ou seja, de todos os NOx, tem que ser igual a 0. Então aqui em cima eu vou colocar a soma. Vou colocar aqui embaixo o NOx e aqui a soma. Então eu sei que esta molécula ela contém 2 hidrogênios. Então cada hidrogênio vai contribuir com uma carga de mais 1. Então o total referente ao hidrogênio vai ser mais 2. Para o oxigênio, cada oxigênio tem um número de oxidação menos 2. Então aqui eu tenho 4 oxigênios, vou contribuir aí com uma carga de menos 8. Eu sei que se eu somar todas essas cargas tem que ser igual a 0. Então que número somado a mais 2 e menos 8 vai dar 0. Então a gente chega num valor que é exatamente para esse enxofre, que é o Szinho ali, né? Deixa eu só apresentar de uma outra forma aqui, melhor. Então o NOx desse elemento central tem que ser mais 6. Então a gente tem que o valor de número de oxidação para o enxofre é mais 6, nesse caso do H2SO4. Olha aqui embaixo, eu tenho H2SO3, então de novo, o NOx para o hidrogênio é mais 1, para o oxigênio é menos 2. Eu sei que eu tenho 2 hidrogênios, então aqui vou contribuir com uma carga de mais 2, e para o oxigênio, como eu tenho 3, menos 2, menos 2, menos 2, vai dar um total de menos 6. Que número somado a mais 2 e menos 6 dá 0? Mais 4. Está aqui o NOx desse enxofre, certo? Reparem que o número de oxidação do enxofre muda de uma molécula para outra. Então a gente vai dar o nome. Então olha só, como eu só tenho duas variações, né, eu falei para vocês que quando eu tenho duas variações, ou é terminação ico ou é terminação oso. Então aqui o que a gente vai fazer? Quando a gente tem, né, a terminação ico é porque eu tenho maior NOx. E o menor NOx é, portanto, terminação oso. Então já dá para perceber que o nome deste ácido aqui vai começar com ácido, é claro, nome do elemento e terminação ico, por ter o maior NOx referente aí ao enxofre.
Então a gente tem sulfur, porque vem, né, o S vem de sulfur, o enxofre, você não vai colocar enxofre alguma coisa, e sim sulfur. Então sulfur mais terminação ico. Esse é o ácido sulfúrico. Tá? Então olha só a terminação ico aqui no final, vou até pintar de vermelho. Já esse outro caso aqui abaixo, então como ele tem o menor NOx, então ele é o ácido sulfur mais oso, sulfuroso. Tá? Então é assim que a gente dá nome. O que você pode tentar entender? Se você decorar esta linha aqui, ó, se você decorar esta linha, você vai verificar que todos eles vão terminar com ico. Tá? Não vamos começar com nada e vai só simplesmente terminar com ico. Então vai ter uma variação do número de oxigênios e aí por essa variação a gente também consegue determinar, né, o nome dos outros. Porém é meio que uma decoreba. Eu acho que pelo NOx fica muito mais fácil você perceber isso. Vamos fazer aqui, ó, esse do cloro. Então, ó, rapidinho. Hidrogênio, mais 1, não é? Então vou contribuir com uma carga de mais 1. Oxigênio é menos 2. Tenho 4 oxigênios nessa molécula. Então cada oxigênio contribui com uma carga de menos 2. Então como eu tenho 4, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, me dá um total de menos 8. Eu sei que se eu somar todas as cargas, tem que dar 0. Então se eu tenho mais 1 do hidrogênio, menos 2 para cada oxigênio, dá um total de menos 8. Qual que é a carga desse cloro aqui para dar a soma dar 0? Isso aqui tem que ser mais 7. Então eu já descobri o NOx desse elemento. Se é mais 7, eu vou aqui na minha tabelinha. NOx terminando com mais 7, eu começo com a palavra per e termino com a palavra ico. Então, ó, esse é o ácido, vou abreviar aqui, per, nome do elemento central, cloro. Então, cloro, eu não vou colocar o O, né, para não ficar cloroico. Então eu tiro o O e coloco só o ico. Então, esse é o ácido perclórico. Para ficar mais fácil, a gente coloca um acentozinho ali, ácido perclórico. Olha aqui de baixo. Mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Como eu tenho 3, vai dar um total de menos 6. Que número somado a mais 1 e menos 6 dá 0? Tem que ser mais 5. Então a gente tem aqui o NOx desse cloro sendo mais 5. Se é mais 5 ou mais 6, nome do elemento terminação ico. Então esse é o ácido cloro mais ico. De novo, tiro a vogal ali, então vai ficar clórico. Tá? Esse é o ácido clórico. Ácido perclórico, ácido clórico. Temos mais 2 ainda que variam a quantidade de oxigênios na fórmula. Então, de novo, ó, mais 1, menos 4. Porque eu tenho 2 oxigênios. Então, aqui, o NOx do elemento central tem que ser mais 3 para que a soma dê 0. Então, o NOx do cloro é mais 3. Se é mais 3, eu termino com oso e não com ico. Então, esse é o ácido cloroso. Fácil, não? Por fim, mais 1 para esse hidrogênio, menos 2 para esse oxigênio. Então, a carga do cloro para que a soma dê 0 tem que ser mais 1. Pronto, o NOx do cloro é mais 1. Sendo assim, então, começo com a palavrinha hipo, termino com o oso. Então, ácido hipoclorooso. Então, cloroso. Tá lá. Temos aí 4 variações, eu sei que está meio apertado aqui, mas deu para perceber. Ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso, ácido hipocloroso. O que varia é o NOx do elemento central, então eu acho que pelo NOx fica muito mais fácil da gente, né, determinar a nomenclatura. De novo, quando você tem 2 variações apenas, um é ico, o outro é oso, sendo o maior, terminação ico, o menor NOx, terminação oso. Aqui já dá para perceber, né? Vamos fazer o NOx aqui, ó. Do hidrogênio, mais 1. Do oxigênio, menos 2. Como eu tenho 3, vai dar menos 6. Que número somado a mais 1 e menos 6 dá 0? Mais 5. Se é mais 5 aqui, eu já vou conseguir ver que a terminação é ico. Mas eu tenho 2, eu não precisava nem olhar aqui pelo NOx, tá? Eu só tenho que saber que o maior NOx é a terminação ico, o menor NOx é a terminação oso. Então, para esse caso aqui abaixo, mais 1 para o hidrogênio, menos 4 para o oxigênio. Então, a carga
tem que ser mais 3, ou seja, o NOx tem que ser mais 3. Maior NOx, terminação íquico. Então esse é o ácido, vem de nitrogênio, né? Então, nitrogênio mais a terminação íquico, esse vai ficar o ácido nítrico. E esse, o ácido nitroso. Terminação oso para o menor, terminação íquico para o maior. Tá certo? Olha só esse outro caso aqui interessante. Então, hidrogênio mais 1, aqui vai dar um total de mais 3. Oxigênio menos 2. Como eu tenho 4, vai dar menos 8. Que número somado dá 0. Aqui já dá para perceber que é mais 5. Nesse outro caso, apesar de eu ter passado, né, a linha azul bem em cima aqui, a gente vai ter mais 3, menos 6. No caso, o fósforo vai ter um NOx aqui de mais 3. Então, ó, já muda o NOx. E nesse outro caso, mais 3, menos 4. O NOx tem que ser mais 1. Reparem a variação do NOx nos 3 elementos ali. Então, mais 5, terminação íquico, ácido. Temos o fósforo no centro, fosfórico. Mais 3, então tem que terminar com oso. Ácido fosforoso. NOx mais 1, começa com a palavrinha hipo, ácido hipo, nome do elemento que é fósforo, terminação oso. Então, ácido hipofosforoso. Certo? Vamos ver agora mais algumas variações em relação à nomenclatura. Só um minutinho para apagar o quadro. Em relação à decoreba, dá uma olhada aqui. Se você conseguir lembrar desses caras aqui, HClO3, H2SO4, HNO3, H3PO4, reparem que todos eles terminam com ico. Só isso. Ácido clórico, ácido sulfúrico, nítrico e fosfórico. Reparem só, se eu diminuir um oxigênio, certo? Consequentemente, o meu NOx também diminui do elemento central. Então, diminui um oxigênio, de ico passa para oso. Então, ácido clórico passou para ácido cloroso. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Ácido nítrico, ácido nitroso. Ácido fosfórico, ácido fosforoso. Diminui um oxigênio. Vou diminuir mais um oxigênio. De 2 passei para 1. Então agora eu passo a ter o hipo antes do nome do elemento. Só isso. Ácido cloroso, ácido hipocloroso. Ácido fosforoso passa a ser ácido hipofosforoso por diminuição de um oxigênio. Tá, e como é que eu vou ter então o PER? Reparem aqui, ó, ácido clórico. Ganhei um oxigênio, aumentei um oxigênio, passo a ter a palavrinha PER antes. Eu não gosto muito dessa decoreba, né? Alguns conseguem decorar isso daqui e através desses elementos aqui, desses 4 principalmente, né? O carbônico não tem variação, então a partir desses 4 elementos a gente consegue aí determinar o nome para outros. Só tem que tomar cuidado, não temos só esses ácidos, né? Claro que esses são os mais comuns aí nos exercícios, mas não temos apenas esse, então eu acho que pelo número de oxidação fica melhor de dar o nome para esses compostos. Tudo bem? Pessoal, cuidado com uma certa variação. A gente também pode dar um nome como orto, meta e piro. Né? Como é que ficaria isso? Então, ó, vou pegar o H3PO4, que é o ácido fosfórico ou ortofosfórico. Esse orto, né, eu posso omitir, eu não preciso colocar sempre, tá? Mas quando que eu vou ter então esse orto? Tá? Ele vai indicar então um ácido que pode gerar um outro ácido por uma desidratação. O que seria isso? Retirar uma molécula de água, tá certo? Então, existe a possibilidade da gente tirar 2 hidrogênios e um oxigênio desta molécula e gerar um outro ácido que existe na natureza, tá? Então, olha só, vamos fazer aqui, ó, vamos descontar H2O, uma molécula de água. Então, a gente vai obter um outro composto. Que seria quem? Olha, 3 hidrogênios, eu retirar 2, vai ficar um hidrogênio apenas. O fósforo se mantém, e aí 4 oxigênios, tiro 1, 3. HPO3. Esta molécula existe, esse ácido existe. Então a gente vai dar um nome para ele. Bom, a gente viu que pelo NOx do elemento central, a gente tem aqui, ó, mais 3, porque cada hidrogênio é mais 1, certo?
Cada oxigênio é menos 2 de NOx, então vai dar menos 8. Que número somado a mais 3 e menos 8 dá 0? Vai ser mais 5. Não era à toa que mais 5 a gente colocava o nome do elemento de terminação ico. Esse era o ácido fosfórico. Beleza. Olha esse cara aqui agora. Só subir um pouquinho aqui. Eu tenho o hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Como eu tenho 3, vai dar menos 6. Que número somado a mais 1 e menos 6 dá 0? Mais 5. Reparem que eu daria o mesmo nome, então, ácido fosfórico? Não posso, porque eu estou falando de uma outra molécula. Então, esta molécula, ela é proveniente, tá, de um ácido ortofosfórico e retiramos uma molécula de água. Quando isso acontece, a gente vai colocar aí o prefixo meta. Então, aqui a gente tem o ácido metafosfórico. Certo? Então, o prefixo meta é quando a gente retira uma molécula de água de um ácido orto, ou seja, no caso aqui, o ortofosfórico. Agora, temos também o prefixo piro. O prefixo piro é quando a gente tira uma molécula de água de duas moléculas de ácido ortofosfórico, por exemplo. Então, ó, vamos pegar aqui H3PO4 mais outro H3PO4. Então temos duas moléculas de ácido ortofosfórico. Eu vou retirar uma molécula de água. Então, o que vai dar isso aqui? 3 com 3 hidrogênios, 6 menos 2, eu tenho 4 hidrogênios, certo? Vou trocar de cor aqui, ó. 4 hidrogênios. Um fósforo, outro fósforo, 2 fósforos, vou manter os dois aqui na molécula, H4P2. E oxigênio eu tenho 4 com mais 4, 8, desconto 1, vai ficar 7 oxigênios. Temos uma outra molécula aqui proveniente de duas moléculas de orto, retirando aí então uma única molécula de água. Então reparem que o NOx do elemento central, quanto vai ficar? O hidrogênio é mais 1, né? Então aqui vai dar um total de mais 4. Oxigênio é menos 2, aqui vai dar menos 14. Que número somado a esses dois? Mais 4 e menos 14 dá 0. Mais 10, não é? Só que, ó, reparem que eu tenho 2 fósforos. Então, cada um vai ter um NOx de mais 5. Reparem que o NOx é o mesmo para os 3 exemplos. Então, eu não posso chamá-los de ácido fosfórico. Por isso que existe esses prefixos, o orto, o meta e o piro. Então, o orto é aquele que tem a possibilidade de se retirar uma molécula de água. Esse primeiro caso. Retirei, formei o HPO3. Então, esse é o ácido metafosfórico. Ácido metafosfórico é aquele proveniente de uma retirada de uma molécula de água do composto orto. Quando eu tiro uma molécula de água de dois ácidos orto, eu vou ter então, no caso do exemplo, esse composto que eu vou colocar então o prefixo piro. Então esse é o ácido pirofosfórico. Tudo bem? É uma outra nomenclatura que a gente tem um pouco mais específica, certo?